Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Tudo que é Belo, com organização da Catherine Burns e tradução para o português do José Geraldo Couto. Já deu pra ver que esse livro é um pouco diferente do comum, porque ele não tem um escritor, e sim, uma organizadora, a Catherine. Por quê? Porque esse livro é uma compilação de histórias, no caso 45 histórias reais, que as pessoas contavam, nos Estados Unidos, contaram em algum momento em eventos do The Moth. The Moth é esse grupo que em tradução literal significa a mariposa, e é um grupo que nasceu da vontade de pessoas de contarem histórias. Ele tem esse nome porque queria se remontar aos tempos mais simples, onde as pessoas sentavam nas varandas de suas casas no verão e ficavam contando histórias ali à luz do lampião, com as mariposas e outros bichinhos da noite sendo atraídos. Eu adoro essa ideia. Eu adorei saber que uma iniciativa assim existe, porque eu acho que a arte de contar histórias de vida mesmo é incrível e que é uma coisa que a gente não pode perder. E eu adorei essa iniciativa, então, de transformar em si um livro, escolhendo 45 histórias para virem para cá. Eu acho o título do livro maravilhoso, eu adorei essa capa. Eu não sei se a capa original é assim, mas essa proposta pela Todavia é muito legal, porque a gente tem aqui estrelas, a gente tem um espaço, e se a gente reparar bem, tem várias pessoinhas no meio disso, então parece que são, enfim, muitas pessoas fazendo parte das constelações, construindo outras constelações, construindo histórias, e eu gosto muito dessa ideia, eu gosto muito desse livro, e eu tenho algumas críticas a ele, mas vamos conversar um pouco sobre. Bom, eu ganhei esse livro do meu primo Lucas no meu aniversário de 2018 e eu fui ler ele agora há pouco. Na verdade, logo que eu ganhei, eu comecei a ler com a proposta de ler uma história todo dia antes de dormir, porque é interessante se deparar com o que é belo antes de dormir. Só que eu só minto pra mim mesma quando eu falo que eu vou ler mais de um livro, com essa proposta de ler um antes de dormir, porque eu foco no que eu tô lendo mesmo. Eu não sou da piriguetagem literária, e acabou que o livro ia ficando de escanteio, foi ficando na minha cabeceira com marcador, sei lá, na página 40, e eu nunca continuava. Recentemente eu terminei o Memórias de Adriano, que foi um livro que eu não gostei muito e que foi uma saga épica pra mim. E aí eu resolvi ler algo que fosse leve, eu olhei pro Tudo que é Belo ali e eu finalmente percebi que eu não ia ler se eu ficasse nessa de não, um dia eu volto a ler um antes de dormir. Peguei o livro, comecei do início de novo e eu devorei. Eu devo ter lido em 3, 4 dias porque eu não conseguia me desgrudar das histórias. Eu acho que tem uma certa magia em histórias de vida de pessoas normais. E essa é uma das críticas que eu tenho à curadoria, talvez do evento, talvez só do livro. Porque é claro que para reunir inúmeras histórias já contadas nesses eventos no livro, se selecionou histórias que fossem mais impactantes, que fossem mais extraordinárias. O que acabou acontecendo com isso foi que a gente tem uma série de pessoas nesse livro que não são tão normais assim, A gente tem alguns artistas, alguns escritores, alguns roteiristas de Hollywood, roteiristas de série, pessoas que até assim, de nome eu posso não conhecer, mas que têm altos cargos, que chegaram em postos avançados na vida, e sei lá, eu tenho a sensação de que não é por aí. Quando eu penso na história, na ideia de um The Moth, de pessoas se reunindo para contar histórias, eu penso em qualquer pessoa, sabe? Eu penso, sei lá, em mim, que tô aqui vivendo a minha vida, eu penso num padeiro, eu penso num livreiro, e aqui a gente tem pessoas assim que viveram coisas mais impactantes. Então, enfim, a gente tem cabeleireira do David Bowie aqui, e essas pessoas podem ter começado de lugar nenhum, só que acaba que isso me dá um pouquinho de sensação, não é esse o objetivo do livro, nem de longe, mas me dá um pouquinho da sensação daquela história do, olha aí, você que tá lendo, sua vida tá na merda, mas pode acontecer um ponto de virada e você pode virar roteirista do The Nightlife, ou você pode virar a cabeleireira do David Bowie. Então, sabe, eu acho que falta um pouco esse tom de pessoas puramente normais. No final de cada historinha, a gente tem uma pequena biografia da pessoa que contou, e essas biografias eram partes que me irritavam, porque aí tinha falando de tal, roteirista disso, 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 já ganhou prêmio X, não sei o que. Então essa é a minha maior crítica, na verdade, ao livro e mais à curadoria. Eu não sei se as noites de evento, que viraram quase que TED Talks, as noites geralmente tem um tema, tem um organizador, e pessoas são convidadas ou se inscrevem pra ir lá falar, mas tem toda uma curadoria. Eu espero de coração que essa curadoria seja bem menos restritiva do que a do livro, e que realmente histórias de pessoas mais normais sejam contadas nessas noites, Eu nunca ouvi o podcast, mas tem um podcast do The Moth, então podem procurar se vocês tiverem interesse.
Mas enfim, esse é o meu comentário geral sobre isso. De resto, eu gosto muito do livro, eu gosto muito da ideia, eu gosto muito que ele exista. A gente tem aqui um prefácio do Neil Gaiman falando justamente sobre vulnerabilidade. Ele fala que a vulnerabilidade é o que conta em todas as histórias. Podem ter histórias mais surpreendentes, histórias mais doloridas, histórias mais engraçadas, mas o que conta aqui é a intenção da pessoa em colocar isso pra fora. E o que conta por parte do leitor ou do ouvinte de cada uma dessas histórias é se colocar vulnerável pra ouvi-las e aceitá-las. É uma questão de desenvolver a empatia. E tudo isso eu acho muito bonito e eu não acho que foi só um prefácio com coisas bonitas escritas. Isso realmente faz sentido. Eu senti isso ao longo do livro. Eu queria abraçar muitas das pessoas que estavam escrevendo. A vulnerabilidade é muito latente. Tem uma história específica que fala justamente sobre isso. A gente tá acompanhando uma mulher que é muito segura de si e ela tá fazendo uma viagem e de repente ela se pega dentro de um ônibus nessa viagem que tá subindo uma serra, tipo subindo uma montanha assim, e a estrada é ridícula de fina. E aquele caracol, né, subindo, e ela olha pela janela do ônibus e ela começa a entrar em pânico. E ela só pensa que ela tá subindo tudo aquilo, que depois ela vai ter que descer com aquele mesmo ônibus. E em determinado momento, o ônibus quebra na descida e fica lá naquela estrada minúscula, envergado, né? E, gente, isso é desesperador. O motorista manda todo mundo sair do ônibus e ela entra em pânico totalmente dentro daquela estrada. E ela tenta se manter forte, né? Ela é assim na vida, ela não é de muita conversa, ela prefere se manter mais distante, longe das pessoas, ainda mais numa excursão de viagem. Ela não queria fazer amizade com ninguém ali, só que ela entra em pânico e aí ela tem que se colocar vulnerável. Eu acho que isso é uma grande síntese do livro, né? Tem algumas histórias, eu acho, que funcionam como sínteses do que o livro propõe, e essa é uma delas que pra mim grita. Outra história que eu acho muito simbólica, que tenha sido escolhida como a história de abertura do livro, se chama Conversa sobre a Lua e a Estrela. É a história de uma menina que vive com a mãe, né? A mãe dela foi mãe solteira e ela vive com a mãe numa condição de classe média baixa. E essa mãe dela começa a namorar um cara muito rico. E ela resolve não mudar de vida, ela não vai morar com esse cara, né? Ela fica só namorando com ele por anos, mas ela quer manter os pés dela e os da filha na realidade delas, que a gente não é rico desse jeito. Só que eles vão pra lá. Elas costumam ir pra casa desse homem nos finais de semana e a menina começa a se dar muito bem com um padrasto que geralmente depois do jantar, assim, senta no sofá e soltava uma pergunta filosófica, assim, propunha uma conversa sem pé nem cabeça, mas que com a evolução da conversa você ia chegando a lugares incríveis. E eu acho que esse é muito um símbolo desse livro também, e da questão do Demócrito, não só porque são pessoas conversando sobre a vida delas, mas como porque às vezes com as histórias e filosofias que você chega através de uma outra história, você acaba chegando a algum lugar e aprendendo lições valiosas, né? Além disso, a gente tem outras histórias belíssimas aqui. Tem uma história que mexeu muito comigo, que ela tem alguma coisa a ver com luto. Ela se chama Casa do Luto e é uma capelã que tá contando a história pra gente. Ela conta de uma menininha que o priminho dela morreu, era o priminho da mesma idade dela, ela tinha questão de 4 ou 5 anos, o nome dela era Nina, e ela queria muito ver o primo, e aí ela falou com os pais da menina, né, olha, a Nina tá querendo entrar pra ver o primo, e daí os pais ficam meio naquela, a mãe acho que quer deixar e o pai não, ou vice-versa, e a capelã fala assim, olha, posso dizer uma coisa pra vocês? Eu tô há anos trabalhando com esse tipo de situação, eu vou dizer uma coisa, confie nas pessoas enlutadas, elas em geral sabem o que fazer, e os pais decidem então que a menina possa entrar, e eles avisam antes, olha Nina, o seu primo não vai falar com você, e ela só, eu sei. E ela entra lá e ela senta do lado do corpo do priminho. Isso pode parecer muito mórbido, mas não, gente, só é bonito, só é lindo, só é uma maneira muito pura de lidar com a morte que a gente já perdeu há muito tempo, sabe? Ela senta ali, ela conversa com o primo e ela sabe que ele não vai responder e ela cobre ele com a mantinha e ela coloca na mãozinha dele um brinquedo que ele adorava e ela fala que um dia eles vão se encontrar de novo e é muito emocionante. E aí a capelã reitera a história falando que a gente precisa confiar mais nas pessoas de luto, porque apesar de desesperadas, elas costumam saber o que fazer. E é uma lição de vida, né? Eu acho que essas questões de como lidar com a morte são sempre lições de vida. Me lembrei com esse texto do livro Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty. Ela tem outro livro aí que já estão falando que é muito bom também, mas que eu ainda não li, mas que enfim, é um livro de uma moça da Caitlin Doughty, que trabalhou anos
num crematório. Então ela tem muitas histórias para contar acerca de como as pessoas lidam com a morte. Ela virou uma estudiosa, pesquisadora da morte. Ela fala de rituais de morte e de como isso tinha que ser mais natural, de como as pessoas tinham que se respeitar mais, como elas tinham que ter o direito de estar próximo dos seus mortos e de cuidar deles, né? E essa história me remeteu muito a isso. Tem uma outra história aqui que é do Ismael Beá, que eu conheço de nome. Ele é um autor conhecido, né? Eu nunca li o livro dele, que é o De Volta para Casa, e que é um menino que viveu na guerra na África como um soldado desde muito novo. Eu não vou dizer o país porque eu posso me confundir, mas eu acho que é Serra Leoa, acho que é Serra Leoa. Ele viveu na guerra ainda muito novo, e ele foi adotado por uma senhora americana, então ele se mudou para os Estados Unidos, e lá ele só queria ser um menino normal. Então ele não contava para os colegas que ele tinha vindo da guerra, ele tentava se infiltrar ali o máximo possível, falar de coisas de meninos daquela idade. Só que uma viagem de grupo, determinada vez, os meninos resolvem brincar de paintball. E aí ele não sabe o que é paintball, ele fala que ele nunca jogou. Só que quando eles vão jogar, ele obviamente mata pau, porque o menino vivenciou uma guerra de verdade. Aquelas crianças estão ali achando que vão conseguir brincar de paintball. Ele sabe o que é se esconder de um tiro de verdade. Ele chegava, em qualquer lugar que ele chegava olhando, contando passos pra árvore mais próxima pra ele se esconder. Então um campo de paintball pra ele era uma grande piada. E aí ele começava a trollar os garotos passaram, formaram um time enorme, era praticamente os garotos contra ele, porque ninguém entendia como que um garoto que nunca tinha jogado conseguia sair tão bem. E é uma história tão bonita, e a gente pensa assim, é uma brincadeira, né? Um menino que saiu de uma guerra, que vivenciou uma guerra, contando de uma história sobre paintball. E, enfim, isso é muito legal. Eu gosto muito do ponto de vista que as pessoas dão pra sua história, do que elas têm a contar a partir do que elas viveram, né? E, enfim, a gente tem, como eu falei, são 45 histórias, então a gente tem histórias de tudo quanto é jeito aqui. Acaba que em muitos momentos tem sim um tanto desse tom de superação, meio quase liçãozinha de moral, do persista nos seus sonhos, não sei o quê. Só que as histórias são muito leves e gostosas de ler, apesar de tudo isso, assim. Tem uma outra história que também fala dessa questão de lidar com a morte, que é um cara que vai morar com a sua mãe, tá com uma doença terminal. E aí ele vai ali, eles formam uma dupla, assim, um cuidando do outro. Só que nesse momento da vida ele tá no papel de cuidador da mãe, né, que não deixa de ser um papel esquisito. E bem, em determinado momento a mãe dele faz um pedido pra ele, que ela quer ter uma festa de morte, ela quer ter uma festa de despedida. E toda a família acha isso bizarro, acha mórbido, os amigos e tudo. E ela finca o pé e ela fala, não, eu fiz poucas coisas que eu queria na minha vida, eu quero fazer uma festa antes de morrer. E eles organizam essa festa e as pessoas vão. E ela realiza esse sonho de ter uma festa pra comemorar a vida dela inteira, embora ele esteja chegando na morte. Enfim, são histórias muito bonitas, é um livro que eu adoro. A minha ressalva com ele foi sobre isso que eu já comentei, mas enfim, fora essa ressalva, até com ela, assim, é um livro que eu super recomendo, é um livro que emociona, é um livro que faz rir, é um livro que faz chorar. Eu adoro isso, eu adoro que esse livro traga toda sorte de sentimentos possível. E tenho só mais uma ressalvinha pra fazer em relação à edição, que eu fiquei meio chateada com isso, porque é uma coisa que não tem como não incomodar um pouco na leitura. Eu não sei se já existe uma nova edição, pelo menos uma nova impressão desse livro, mas ele tem muito erro de revisão. Eu acho, tô chutando, que ele foi um dos primeiros livros da Todavia, porque a Todavia não tem tanto tempo assim, né, e ele é do início de 2018 ou até de 2017, apesar de que eu ganhei em 2018, então talvez a editora ainda estava se estruturando. Eu não sei direito qual foi a questão, mas eu nunca tive esse problema com nenhum livro da Todavia que eu me lembre. E assim, é muito erro de revisão, assim, é S faltando, é letra dupla, é um plural errado. Enfim, são coisas de leitores mais chatinhos, mas eu acho que não tem como fazer um vídeo pra falar sobre, né, com propósito, assim, de, sei lá, resenhar ele pra vocês e não comentar sobre isso. Mas, mais uma vez, nada que estrague a experiência tão sensitiva como um todo que a gente tem com a leitura desse livro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, que isso ajuda muito o canal a crescer. Comentem aqui embaixo se vocês se interessam por esse tipo de história, se vocês já ouviram um podcast, já leram o livro e se vocês têm interesse. E indiquem o canal para algum amigo de vocês que gosta de ler, porque eu tô quase chegando nos 5.000 e eu quero muito bater essa meta. Um beijo e até a próxima. Tchau!